Graça e paz, igreja. Muito bom dia. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eita, daqui a pouco é lá em casa, esse som do céu. Ai, Deus sabe de tudo. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Eu não me recordo se a Camila perguntou, mas tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém que está chegando nessa igreja hoje pela primeira vez visitando? Levante sua mão, levante sua mão. Amém, amém. Me ajuda, me ajuda. Glória a Deus, Deus os abençoe, viu? Quando vocês saírem, quem quer da integração hoje? Fique em pé, Iria. Eita, aleluia, olha lá, Iria. Mira ali aquela turma. Vocês que estão nos visitando hoje, na hora de ir embora, não vão direto embora, mas passa ali na biblioteca, ali, ó, bem no hall de entrada, que esse casal aqui, mais uns irmãos vão receber vocês e dar uma lembrancinha, amém? Combinado? Glória a Deus. Ô, irmãos, eu acho que eu queimei largada hoje aqui com a minha voz, viu? Teve uma hora do louvor que pegou aqui, viu? E eu acho que eu baguncei a voz aqui, então vocês me perdoem, deve estar mais rouca do que o normal. Enquanto o louvor estava acontecendo aqui, irmãos, me veio um texto assim na cabeça, né, que eu nem sei se a tradução no original quer dizer isso, mas a Ana falou que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, né? E então é interessante porque a história bíblica diz que o Senhor levanta reis, levanta servos, levanta sacerdotes, levanta profetas, ministros, mas adoradores ele procura. Então, varão, não perca a oportunidade não, viu? Quando esse trem acontecer, olha, vou dar uns... feche seu olho, meu irmão, e abre tua boca, viu? Que Deus procura, ao invés de levantar, Ele procura. Eita, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, semana passada, ou melhor, semana retrasada, preguei no culto das 18 horas, assim, um sermão que foi um divisor de águas, assim, para o meu entendimento pessoal também, que era aquele brado de Paulo ali em Romanos 7, um texto difícil ali que Paulo, ele grita num determinado momento da vida, Paulo fala assim, a minha mente, eu sei que a lei é santa, e eu sei que a lei, ela aponta o pecado, ela identifica o tamanho do pecado, a minha mente, ela sabe o que é bom, mas eu acabo fazendo tudo que é mal, né? Mas o homem interior, ele tem prazer na lei do Senhor, mas eu fico patinando nessas coisas, e aí ele traz uma teologia desde lá de Adão, passando pela a lei mosaica, trazendo ali na obra e redenção de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, e aí então ele dá um brado: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí, irmãos, eu fiz uma brincadeirinha aqui na igreja, que não é culturalmente assim, normal aqui, né? Os nossos irmãozinhos pentecostais, que são muito criativos, aleluia, eles têm aquele negócio, agora você vira pro seu irmão que está do lado e diga tal coisa, que vocês sabem disso, né? Todo mundo sabe, amém, né? Glória a Deus. E aí eu fiz essa brincadeirinha, irmãos, olha assim, levante aí, olhe pro irmão que está do lado, E aí eu falei, quando eu falar assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você diga para ele o que está escrito: graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, quando eu fiz isso, um marasmo. Os irmãos ficaram com vergonha de olhar um na cara do outro assim. Eu falei, oxe, como é que a gente vai habitar o céu com esse jeito? Viu? Se dê bem com ele aí, viu? Vai que ele caia no seu quarto no céu. Na beliche de baixo. Você vai ter que subir e descer todo dia para repousar. Irmãos, tirando a brincadeira, eu fiquei numa labuta assim, fiquei num pensamento, lutando com isso, porque eu falei, eu sei que não é uma brincadeira cultural nossa igreja, mas eu vi um cansaço no povo de Deus. E esse cansaço no povo de Deus não era só físico, era um cansaço espiritual. Eu discerni no espírito que era aquilo. E aí, no domingo passado, eu trouxe uma mensagem, então, do cuidado do bom pastor, à luz do Salmo 23. Para trazer alento para você, ovelha. Porque às vezes, irmãos, nós precisamos ser lembrados que o Senhor, Ele cuida. Que o Senhor, Ele cuida, Ele tem boas provisões para as nossas vidas, mas a boa provisão de um pastor de ovelhas é águas tranquilas e pastos verdejantes. Apenas isso. Mas as águas tranquilas e os pastos verdejantes refrigera
a nossa alma. Então eu te desafio, bote lá no YouTube, amanhã quando você pegar esse trânsito de 1h30 na Castelo, bota lá no YouTube, no carro, e vai ouvindo essa mensagem que vai consolar o seu coração. E hoje então nós vamos dar uma sequência aqui no cuidado de Deus com as nossas vidas, viu? Hoje nós vamos tratar de um atributo de Deus, somente de Deus, e que a gente patina muito. Abre sua Bíblia lá em Gênesis, lá no início. Gênesis no capítulo 7, nós vamos ler ali um pouquinho do 7 até o 8. Vamos falar um pouco dessas virtudes aqui, essa virtude do Senhor. Irmãos, vamos falar um pouco das lembranças de Deus, Enquanto isso, uma das grandes virtudes de muitas pessoas é carregar consigo uma boa memória, né? Tem gente que tem uma boa memória, tem gente que lembra de tudo, guarda tudo que aconteceu, né? Tem uns meninos aí, uns adolescentes nossos que gostam de guardar fatos. O que aconteceu em 1900 e tanto, eu sei lá o que aconteceu. Eles gostam de ficar guardando fatos, uns negócios esquisitos, né? Tem pessoas que não abrem mão da agenda. Tá aqui meu sogro aqui. Bonitinho. Ele não abre mão da agenda, é de papel, viu? Bonitinho, marca tudo, não é assim, seu Roberto? Tudo na agenda lá. E aí o que vai acontecendo, vai tendo conclusão, vai riscando, bonitinho. Tem outras pessoas já que utilizam as ferramentas mais modernas, né? O Google Agenda, vai marcando lá, não é assim? As tarefas do dia e tal. Um dia eu vi a agenda do Getúlio, coisa horrorosa. Tinha umas tarefas em vermelho, umas em roxo. Eu falo, essas devem ser pinga-fogo. Tudo ali e tal. Irmãos, eu nunca precisei disso, irmãos. Mas hoje eu confesso que depois dos 40 eu estou precisando marcar as coisas. Camila disse assim para mim, um dia desse, assim, tá precisando comprar amaciante, acabou, preciso bater roupa. Tá? Aí eu fui no mercado, contente, comprar amaciante. Irmãos, me empolguei. Comprei um monte de coisa. Cheguei em casa, Camila começou a guardar, ela falou, cadê o amaciante? É assim, irmãos. Agora no meu trabalho eu uso post-it colorido assim. Ninguém entende, nem eu às vezes, mas ele está lá, uma hora vai dar certo. O que eu quero dizer, irmãos, é que o conceito de lembrar para nós, ele ainda está muito atrelado a não esquecer das coisas. O conceito de lembrar para nós ainda está muito atrelado a isso. É uma espécie de esforço mental que a gente faz, usa as ferramentas do Google Agenda, da agenda de papel, sei lá o quê. A gente faz esse esforço para trazer à memória coisas importantes, tarefas, coisas que a gente precisa cumprir no dia. Pagamento de boleto, de contas, a gente precisa ficar lembrando que a gente tem aquele compromisso para cá. Tem gente que tem boa memória, outros nem tanto. Mas, e o lembrar de Deus? O que será que essa expressão, quando a gente vê na Bíblia, e Deus se lembrou, e lembrou Deus de uma situação, o que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Irmãos, hoje eu vou pregar em cima de alguns trechos da Bíblia. Dificilmente eu faço isso porque isso é muito desconfortável para mim. Eu sempre uso um texto só e fico ali naquele texto ali, tentando entender o contexto de origem, o significado, a intenção, por que o autor usou aquelas palavras, que povo foi que ele falou e como que o Espírito Santo traz tudo isso para o nosso coração nos dias de hoje. Mas hoje eu vou pregar em alguns textos, então se prepara aí, glória a Deus, e ore pela minha vida, amém? Gênesis, no capítulo 7, a partir do verso 17, a palavra do Senhor diz assim: o dilúvio durou 40 dias sobre a terra, as águas subiram e elevaram a arca sobre a terra, as águas prevaleceram e aumentaram muito na terra, a arca, porém, flutuava sobre as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu, as águas ficaram 7 metros acima deles e os montes foram cobertos e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Está aqui um cenário caótico, uma tragédia. Tudo que havia em terra seca e tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. De novo ele vai repetindo: os animais, as pessoas, os seres que rastejam, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram ali cerca de 150 dias.
Então, estamos no 8, Deus se lembrou de Noé e de seus animais, e de todos os animais selvagens, e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar, fecharam-se as fontes do abismo, e todas as comportas dos céus, e as chuvas do céu se deteve, e as águas iam escoando continuamente sobre a face da terra, e ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. Aleluia. Irmãos, conhecemos a história do dilúvio. Uma verdadeira tragédia que foi organizada no coração de Deus. E essa história do dilúvio, ela também conhece com uma expressão que às vezes causa dúvida, ou enfim, causa um barulho em quem lê, em quem ouve. Está lá no capítulo 6, no verso 6, não precisa abrir, mas essa expressão diz assim: então o Senhor se arrependeu de ter feito os seres humanos. É essa expressão que está lá. Em algumas Bíblias está, ele ficou muito triste, mas em algumas versões está, então se arrependeu. O pecado dos homens da terra, o pecado, ele estava tamanho assim, que subiu as tampas, irmão, subiu as tampas, de tal forma que é usado essa palavra no hebraico, que dá a entender que Deus se arrependeu da criação, né? Mas na verdade essa expressão, quando ela é aplicada a Deus, ela está deixando assim ser registrada na língua dos homens, que Deus ficou extremamente triste. Deus ficou extremamente triste, entristecido, de tal forma que a única palavra que cabia no entendimento da língua dos homens ele se arrependeu de ter feito a humanidade. Então o dilúvio é anunciado, e o dilúvio ali chega o projeto de Deus do dilúvio chega nos ouvidos, no coração de Noé. Irmãos, uma pergunta aqui para vocês. Imagina sim que é o Enem do céu, tá? Você já está lá na porta do céu, aí o anjo diz assim: só lhe falta uma coisa para você adentrar os portais celestiais. Quanto tempo durou o dilúvio? Todo mundo parado na entrada do céu. Quanto tempo durou o dilúvio? Quanto? Ia ter que ter recuperação, irmãos. 40 dias. 40 dias, está aqui no verso 17, 40 dias. Tá bom, vamos lá, recuperação. Em quanto tempo a arca ficou sobre as águas? E todo mundo já está... Vamos parar de graça, vamos seguir, vai. 1 ano. Um pouco menos ou um pouco mais? 1 ano, irmãos. 1 ano. Irmãos, depois que os propósitos de Deus se cumpriram, nós lemos aqui no verso 8, diz assim: então Deus se lembrou de Noé. Eita glória! Então Deus se lembrou de Noé. O que isso quer dizer, irmãos? Quando a Bíblia diz que Deus se lembra de alguém ou da sua aliança, o que isso quer dizer? Significa que ele está prestes a tomar uma medida de bem-estar para aquela pessoa. Quando tem essa expressão na Bíblia, e Deus se lembrou, significa que ele está prestes a tomar uma medida de bem-estar para aquela pessoa. Significa que Deus, ele pensou naquela pessoa visando beneficiá-la. Essa é a verdade que está aqui nessa expressão e que nos ensina. Aí eu pergunto, como pode Deus se lembrar se ele não se esquece? Igreja, Deus jamais se esquece. Ele não está limitado ao nosso tempo e espaço. Deus não se perde em meio às lembranças. Nada foge do seu olhar. Noé, não quer dizer assim, irmãos, que você orou por uma causa, aí você ora, e aí de repente Deus fala assim: puxa rapaz, obrigado varão de Deus, obrigado por ter me lembrado, eu tinha esquecido. Agora eu vou agir. Não é assim. E graças a Deus que não é assim. Mas eu acredito que o clamor dos homens, quando nós clamamos, lembra, Senhor, tem mais a ver com o entendimento de quem Ele é e de quem nós somos. Porque isso não faz assim, de certa forma, ativar a memória de Deus. O nosso clamor não faz ativar, mas alinha o nosso coração com a vontade dEle.
Irmãos, vou abrir um parênteses aqui, rapidinho. Imagina a mulher de Noé. Nós já descobrimos que eles ficaram 1 ano ali, um pouco mais, dentro daquela arca. Imagina a mulher de Noé, acordando, olha para um lado um macaco. Olha para o pavimento de baixo um elefante, olha assim uma cabeça de uma girafa. Vou dar uma volta em algum lugar, quando vem encontra com a cara de Noé. Imagina 1 ano isso. Hã? Irmãos, não foi fácil ficar na arca, mas a arca era um lugar de salvação. Não foi fácil permanecer na arca, mas a arca é um lugar de salvação. A prova viva que não é fácil, irmãos. Nós ficamos aí 1 ano e pouquinho aí numa pandemia, dentro de casa, e a gente quase se matou. Não é não? Era fácil, irmão, sair de casa, deixa criança no colégio, trabalha, happy hour, volta para casa já mais equilibrado, e tá tudo bem em casa. Mas aí todo dia dentro de casa, você, seus filhos pulando no teto, voando de ponta cabeça, você querendo fazer uma reunião e não podendo, aquela loucura. O que aconteceu, irmão, na pandemia? O que aconteceu? Nós sabemos o que aconteceu na pandemia. Ainda é melhor ficar dentro da arca, irmãos. Com todo o caos que a arca representa. O mau cheiro. Ainda é melhor ficar dentro da arca. Fecha parênteses. Irmãos, é interessante aqui que o termo lembrou-se Deus é exatamente para expressar que uma ação divina e poderosa está para acontecer. Está para acontecer, e eu te provo. No capítulo 8 diz que Deus se lembrou de Noé. Olha a parte B. E Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar, e fecharam-se as fontes do abismo, e todas as comportas dos céus também se fecharam, e a chuva se deteve. Irmãos, quando a Bíblia narra que Deus se lembrou, quer dizer que Ele está agindo. Ele está agindo. O caos do dilúvio começou a mudar quando Deus se lembrou daquele propósito. Ele age quando Deus se lembra, significa que Ele começa a agir. E Ele faz as coisas, irmãos. Eu fico lembrando do caos lá dos discípulos naquela tempestade lá de Mateus. Os discípulos apavorados aí, de repente, o Senhor, que tem um bom propósito, quer fazer aqueles camaradas chegar do outro lado, chega na cena e diz: vento, emudeste, mar, aquieta-te. E se fez calmaria. O cenário violento do dilúvio agora está dando espaço para calmaria. E por quê? Porque Deus tomou providência para que houvesse mudança. É isso que está escrito aqui. Deus toma providência para que haja mudança. Esse aspecto, irmãos, aqui da lembrança, das lembranças de Deus quanto a Noé, só nos mostra que existem mudanças, que você pode se virar nos 30, irmão. Você pode dar um jeito, você pode tentar de tudo. Eu chego a dizer que se você é um religioso bom aí, você sobe montanha, você desce montanha, você faz 21 dias de campanha, de oração, de jejum, vive só de legume, fica seco, irmão, e não muda a situação nenhuma. Por quê? Porque, na verdade, tem situações que nós precisamos é que o Senhor sopre um vento. Tem situações que é só um vento soprado de Deus, um vento ativo, um vento real, um vento do Espírito que faz aquela situação mudar. Eu digo para você, se não for o vento, nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Quando a gente olha para Noé, a gente aprende a descansar na providência de Deus. Vocês já repararam que, depois você lê lá essa história de Noé, irmãos, ali em Gênesis 6, vocês repararam que a ordem que Deus deu para Noé construir a arca, me fugiu da cabeça, estamos falando de lembrar, né? O volante da arca, como chama o volante do navio? Leme. Não tem leme. A arca não tinha leme.
O Noé era um construtor de arca, mas ele não era um piloto de arca. A arca flutuava sobre as águas. O Espírito de Deus conduzia aquela situação. Por mais que tenha parecido ser um verdadeiro caos, o Espírito de Deus conduzia. Era a presença, aleluia. Irmãos, lá no livro de Êxodo, tem uma parte lá que quando o povo, Êxodo 14, quando o povo ele sai ali foge ali do Egito ali, chega uma hora que eles dão de frente com o Mar Vermelho, e aí ali a história diz que o anjo do Senhor sai da frente do exército, ou melhor, exército, do povo de Israel, e se coloca atrás. A nuvem também sai da frente e se coloca atrás. Então o anjo do Senhor e a nuvem ficava entre o exército dos egípcios e o povo de Israel, de frente com o Mar Vermelho. A nuvem ali, ele deixava escuro para o lado dos egípcios e iluminava o povo de Israel. E aí, Deus então fala para Moisés: Moisés, estende sua mão para o mar. Moisés estende. E aí está escrito: e Deus fez soprar um vento durante toda a noite, que fez o mar se abrir. Irmãos, eu sempre vi as historinhas, né, do Moisés chegando, o povo correndo, Moisés dava uma cajadada, pá, e o mar abriu, eu achava aquilo maravilhoso. Quando eu li isso, eu confesso que eu até me frustrei a primeira vez. Falei, nossa, Moisés não precisou fazer nada, só estender as mãos. Porque foi o sopro do Senhor que fez aquilo. Promovendo o que, irmãos? Alívio. O drama, irmãos, aqui das chuvas fortes, as comportas dos céus abertas, o sufocamento que devia ser dentro daquela arca, os dias cinzas, irmãos, ele vai mudando, a tensão da morte, ela vai de repente agora ganhando cores de esperança, porque Deus fez soprar um vento. Isso quer dizer que a luz de Cristo invadiu aquela escuridão, daquela cena caótica do dilúvio, e então depois de um ano, a esperança de sair da arca, ela começa a ser real. Mas tem uma pergunta, irmãos: como que Noé sai da arca? Como está o interior de Noé quando ele sai da arca? A Bíblia não relata, Noé sai contente, saltitante. Não, a Bíblia não relata. Mas a Bíblia relata que Noé levantou um altar de adoração ao Senhor. Noé, quando sai da arca, ele levanta um altar. Ele oferece um sacrifício, um holocausto. Eu não sei muito bem como foi isso, mas está escrito que ele oferta a Deus aquele momento, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que a oferta ela foi tão boa, que Deus aspirou com as suas narinas. Ele aspirou com o seu próprio coração aquela oferta de aroma agradável, irmãos. Ela foi tão significativa, a oferta de Noé foi tão significativa, que nos versos adiante aí, está escrito que o Senhor juro por mim mesmo, que nunca mais destruirei a terra com as águas do dilúvio. E a prova disso é que eu colocarei no meio das nuvens o meu arco e lembrarei da minha aliança. Que oferta agradável foi essa? Como ficamos à espera de uma promessa? Como nos comportamos à espera da porta da arca sendo aberta? Como que a gente se comporta no cenário da arca? Como que a gente está vivendo, esperando o vento soprar e a salvação chegar? Irmãos, tem mudanças que somente acontecem quando o vento divino sopra. Se não for o vento, nós falharemos. A ação de Deus de lembrar aqui de Noé mostra que Noé não foi frustrado, irmãos. A promessa lá no capítulo 6, o Senhor fala que vai salvar ele. E aqui mostra que ele não foi frustrado. Deus prometeu, Deus cumpriu. Igreja, presta atenção a uma coisa. Deus não precisa provar nada para ninguém. Isso é um fato. Não precisa, irmãos. Mas quando recebemos algo que é de Deus, algo que Deus promete, irmãos, isso mostra o que Ele foi atencioso conosco. Ele foi atencioso conosco. Deus está sendo atencioso com a minha casa. Muito atencioso com a minha casa.
Isso mostra que Deus foi atencioso, irmãos, com você, irmãos. Quando Ele promete algo e Ele cumpre, mostra que Ele foi atencioso. Deus não precisa provar nada para ninguém. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas provas de fé que a gente faz com Deus, porque muitas vezes a gente usa lá o texto lá do Gideão, aleluia, estão comigo, do Gideão, e se tu é Deus mesmo, o algodão molha, em volta não molha, se tu é Deus mesmo, agora molha em volta, o algodão não molha. A gente fica fazendo isso, mas muitas vezes, irmãos, a gente não se comporta com o coração de Gideão, e a gente se comporta com o coração daquele soldado romano, dizendo para Jesus, se tu é Deus, desce daí. Se tu és Deus, desce daí. Se tu és Deus, faz essa bebida parar agora. Se tu és Deus, traz o meu filho de volta. Se tu és Deus, acalma o coração dele. Se tu és Deus... Muitas vezes a gente está com esse coração, irmãos. Porque Deus coube só na nossa cabeça, aqui no nosso entendimento. E a gente tá, então desce daí e prova. Se o Senhor descer e provar, então eu vou crer. Deus não precisa provar nada para ninguém. Irmãos, talvez neste momento a sua cabeça aí, o seu coração comece a lembrar das promessas de Deus que o Senhor fez na sua vida ao longo dos dias, ao longo dos anos. Certamente você vai lembrar quantas vezes Ele foi atencioso com você. Quer ver só um exemplo? Quem já experimentou aqui o caderninho de oração? O caderninho de oração é benção, irmãos. Por que é bênção? Porque você pega o caderninho, você começa a orar e começa a pedir as coisas, porque é isso que a gente sabe fazer. E a gente vai pedindo as coisas, vai pedindo, vai marcando, vai colocando. Aleluia. Por algum momento a gente para, porque somos falhos e esquecemos do caderninho de oração em algum lugar. E aí de repente a gente vai procurar algum documento, alguma foto antiga para mostrar para um parente, alguma coisa e tchum! Surge lá o quê? O caderninho de oração. E aí quando você sente e olha, aleluia. Aí você começa a ver que Deus se lembrou e Ele foi atencioso com você. Eu quero fazer um desafio, igreja. Pode, pastor Caio? Não sei se dá tempo hoje, mas amanhã, essa semana, os varão, cadê os varão, os pais de família aí? Cadê? É isso, levanta a mão. Você vai numa papelaria, você vai comprar um caderninho novo, uma caneta nova, e você vai começar a orar e vai marcar os seus pedidos de oração lá. Amém, varão? Para você se lembrar no tempo de crise, que Deus se lembra de você. Aleluia, oh glória a Deus. Gênesis 30, abram lá comigo, Gênesis 30, capítulo 22, a palavra do Senhor diz assim. Eita, aleluia. E Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a, eita, e a fez fecunda, e ela engravidou, e deu à luz a um filho. Oh, Jesus amado. Deus simplesmente se lembrou de Raquel. Irmãos, Raquel, esposa de Jacó. Jacó sai em guerra, fugir do irmão, porque ele aprontou lá. Jacó tinha um caráter meio bagunçado. Ele escolheu a primogenitura, enganou o irmão, teve que sair fugido. Mas aí o pai abençoa ele, ali o Isaac abençoa ele, e ele encontra o tio dele. Lá, né? Só que ele, na verdade, encontra Raquel, que foi buscar água para as ovelhas e tal. E quando ele vê, ele chora. O homem chega a chorar, irmãos. E o homem se apaixona por Raquel de tal forma que ele começa a trabalhar ali na casa do tio, ali na casa de Labão. E aí o tio fala, mas você não pode trabalhar de graça. Você tem que receber alguma coisa. O que você quer? E ele esperto já disse, eu quero Raquel em casamento. E ele falou, então tá bom, será dado. E o homem trabalhou 7 anos para ter a mão daquela moça. E aí, só que eu não contava que Labão era mais esperto que ele, e na noite lá de consumar o casamento, Labão pega e põe a outra filha, a Lia, e disse, aqui não, aqui se casa a primeira mais velha, depois a mais nova. Amém, irmãos. Aí ele falou, o que eu preciso fazer? Eu vou trabalhar mais 7 anos agora para ter Raquel também. Irmãos, em resumo, a Lia lá, a gente não tem uma interpretação da questão do zoinho de Lia. Não tem, então não vou nem falar. Mas ali a Bíblia diz que ela era desprezada e Deus abençoa ela porque ela era desprezada. E essa mulher começa a ter filho. Tem um pastor pentecostal, irmão, que eu admiro os irmãos em pentecostal. Eles são criativos. Ele disse assim que Lia podia ter uns 30 filhos. Lia parou de ter filho porque ela deu o nome certo, Judá. Quando deu o nome Judá, que Messias é descendente de Judá, cessou. Cessou. Né? Tudo bem que depois tem a história lá das sementinhas férteis, lá a mandrágora lá, e ela ainda teve mais filho também. Mas, irmãos,
o Jacó era bem-aventurado. Ele tinha filho com Lia, ele tinha filho com a serva dela, ele tinha filho com a serva da Raquel, e não tinha porque a Raquel era estéril. Raquel era estéril. Mas num determinado momento da história, irmãos, Deus se lembra dela. Deus a escuta e Deus a faz fecunda. Isso nós sabemos, irmãos, que não tem a ver com esquecimento, irmãos. Mas implica com a ação divina de Deus agir com intenção, trazendo favor. A demora da resposta não significa esquecimento. Nós não podemos confundir o tempo da espera com esquecimento. Deus, ele se lembra, quando ele se lembra desse propósito, é sinal que ele está para agir. Aleluia! Deus se lembrou de Raquel, ele certamente vai se lembrar de mim e de você. Talvez o seu tempo de choro e sofrimento esteja prestes a acabar, porque hoje você está aqui ouvindo que Deus se lembrou destes santos servos e ele vai se lembrar de você também. Facilmente a gente poderia traduzir assim, que quando Deus se lembra quer dizer, chegou o tempo. Chegou o tempo. Então eu te digo, varão, compre o caderno, comece a anotar as orações, porque talvez tenha chegado o tempo para a sua vida. Um outro bom exemplo, irmão, das lembranças poderosas de Deus, Êxodo, capítulo 2. Capítulo 2, verso 23 a 25, a palavra do Senhor diz assim. Aqui nós estamos ali com o povo gritando por salvação ali no Egito, sendo escravizado. Êxodo capítulo 2, 23 diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e se atentou para a situação deles. Irmãos, o que o Senhor fez aqui foi manifestar o tempo da promessa que ele tinha feito a Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis. Ele diz assim: Abraão, eu vou te abençoar, olhe para os grãos de areia, olhe para as estrelas, você terá uma nação de filhos, Abraão, mas eles vão viver escravizados por 400 anos, eles vão ser oprimidos, mas eu vou escravizar quem oprimir Israel, Abraão. E depois de tudo isso, eles vão sair com riquezas. Oh, irmãos, não é isso que aconteceu? Quando a gente vê o povo fugindo do Egito, eles saem com o que de lá, irmãos? Com riqueza. Olha só, irmãos, uma promessa de 400 anos atrás. Como Deus pode se esquecer se ele... Como Deus pode se lembrar se ele nunca se esquece? Mas o mais bonito aqui da história toda, irmãos, é que logo depois disso tem o capítulo 3 aí de Gênesis. E o capítulo 3 diz que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro. E de repente ele vê uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Aquilo chama a atenção dele de tal maneira que ele chega diante da sarça. Quando Deus se lembra da aliança que ele fez, ele age. Talvez eu tenha vindo esta manhã aqui simplesmente para dizer que Deus age quando ele se lembra da aliança que ele fez. E é lindo Deus agindo, irmão, porque Deus é santo, é assertivo, é cuidadoso, é fiel, é justo. Manai Worship, vamos terminar daquele jeito lindo? Consegue, Aninha? Tá cansada, né, filho? 2 cultos assim. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando Deus lembra, ele age. Porque ele tem prazer em cumprir
cumprir seus próprios decretos, seu próprio anúncio. Ele age de forma intencional. Se você está aflito hoje, é momento de você orar, dizendo: lembra-te, Senhor, de mim. Lembra-te, Senhor, de mim. Para a gente finalizar, irmãos, o último texto, por favor. Lucas, capítulo 23. Verso 39. Lucas 23, 39. A palavra do Senhor diz assim: um dos malfeitores. Nós estamos aqui no cenário da crucificação. Jesus estava ali nos seus últimos dias, no seu último minuto ali, seus últimos, as suas últimas ações ali. Ele está ali na cruz, ele está já crucificado. E um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor, ou na sua versão ladrão, assassino, não sei, o repreendeu dizendo: você nem mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença. E ali ele reconhece, ele diz: a nossa punição é justa, porque nós estamos recebendo o castigo dos nossos atos. A gente merece isso. Mas este, apontando para Jesus, este mal nenhum fez. E então ele acrescenta: Jesus, lembre-se de mim. Oh, aleluia, aleluia. Lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmãos, eles não eram só um ladrão que roubou um trem e eles foram punidos severamente. Provavelmente eles eram assassinos mesmo. E tinha um código aqui, que esse crime era passível de morte. Só que então eles aproveitam a ocasião e falam: vamos exterminar esse, que é o Nazareno, que tem bagunçado o cenário de Israel. Ele fala para Jesus. Imagina uma pessoa que não tem nada, irmãos. Ali já é 45 do segundo tempo, não tem o que fazer, irmãos. Condenado, açoitado, crucificado, está ali. Ele fala assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou quando entrares no teu reino. O que o ladrão está dizendo é: pensa em mim. Pensa em mim. Quando todos olharem para ti e saberão que o Senhor é rei mesmo, pensa em mim, pensa em mim. E é lindo isso, irmãos, porque o Senhor Jesus, ele responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é se lembrar de uma promessa. Talvez esse homem, irmãos, já tivesse essa promessa desde o nascimento. Só que ele fugiu dessa verdade. Mas ele foi encontrado na cruz. E o Jesus crucificado, moído, transpassado, ainda teve força para olhar para ele e dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa é a beleza do evangelho. Não é, irmãos, estar habitando no paraíso, mas é estar com Jesus. Essa é a tônica dessa verdade. Hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo estarás comigo. Esses dias em casa, irmãos, nós oramos assim, porque eu sei o que é. Eu sei o que é TPM, irmãos, eu sei. Mas eu não sabia o que são hormônios de esposa grávida. Eita bexiga. Eita,
tinha recurso mais não, irmão. Não tinha mais repertório. Não tinha mais não. E aí a gente ficou deitadinho assim. E aí eu comecei a falar: lembra, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de nós, Senhor. Nós precisamos dessa oração, igreja. Senhor, lembra-te de mim. Eu preciso do teu favor. Lembra-te de mim, eu preciso da tua graça. Lembra-te de mim nos dias da minha velhice. Lembra-te de mim quando os meus mordedores não tiver mais força e vigor. Lembra-te de mim quando a minha memória começar a naufragar. Lembra-te de mim, Senhor. Nós precisamos desse clamor. Nós estamos muito agarrados às coisas dessa terra. Parece que perdemos a perspectiva da eternidade. O Senhor está prestes a voltar. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando o peso do gafanhoto for maior que as minhas forças. Vamos louvar. Vem cá, gente. Vem cá. Você já conhece a letra. Você já conhece a liturgia deste momento. A gente cria isso que é para você se quebrantar mesmo. A gente cria esse cenário que é para você começar a falar com a tua alma aí. Lembra, Senhor. Lembra, 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 Senhor. Teus ouvidos para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem. És Deus de perto. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos juntos? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, Senhor, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto, também de longe, e não de longe, também de longe. Nunca mudaste,
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está, minha esperança nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Lembra-te de nós, Senhor. Lembra, Senhor, da nossa igreja Batista Manaim, Pai, que nos dias de angústia e de aflição o Senhor venha soprar um vento, sopra um vento, sopra um vento, dissipando, Senhor, o dilúvio. Muitas vezes o dilúvio ele é necessário para matar a nossa carne, muitas vezes o dilúvio é necessário para exterminar as nossas vontades, mas no tempo oportuno sopra o vento, sopra o vento, sopra o vento do alívio, o vento do descanso, o vento da promessa, da aliança. Lembra, Senhor, de nós. Lembra, Senhor, da nossa parentela. Lembra, Senhor, dos nossos filhos. Lembra, Senhor, da nossa família. Lembra, Senhor, da nossa casa. Lembra, Senhor, do nosso emprego, do nosso trabalho, dos donos de empresa. Lembra, Senhor, para que a tua promessa ela venha se cumprir. Nós cremos no amanhã, nós cremos no amanhã, porque o Senhor vive, o Senhor vive. A gente pode passar o que for, mas a gente crê, a gente sabe quem é que luta por nós, quem é que conduz essa arca sobre as águas do dilúvio, sobre as águas do caos, Pai. Lembra-te, Senhor, de nós. Lembra-te, Senhor, de nós. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada família aqui, seja com cada irmão que nos assiste ali no YouTube. Vão na paz do Senhor, vão na paz do Senhor. Levanta, Senhor, o teu rosto sobre nós, nos dando a paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Vão na paz do Senhor, amada igreja. Passe ali no gourmet, tenha um tempo de comunhão com seus irmãos. Aleluia. Posso enfrentar o que for, eu sei